abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 11. Diz o seguinte o texto: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos teu excelso nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que sempre nos traz novos ensinamentos, novas posturas, novas atitudes, ó Deus, e nos ensina a pensar como o Senhor pensa. Em nome de Jesus Cristo, eu quero lhe pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite. Deus, como eu entendo que nós precisamos sempre ouvir a tua voz. Sem o Senhor nos falar, nós estamos perdidos neste mundo. O Senhor é a orientação que nós temos. O Senhor é que direciona a nossa vida nos caminhos que devemos andar. E, Senhor, eu quero lhe pedir, me dê a graça, a sabedoria, a unção para que eu transmita a tua palavra. Senhor, é o teu povo para que tenha entendimento da tua palavra. E mais do que entendimento, que possa aplicar a tua palavra a cada dia. Ó Deus, eu repreendo deste ambiente todo o espírito maligno, tudo que queira trazer confusão nas mentes, tudo que queira trazer transtorno no nosso ambiente. Peço também para aqueles que estão online, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja trazendo a mente, Senhor, a mente de Cristo. Tu és soberano, Tu és governo em todos os lugares, o Senhor está em todos os lugares, que o Senhor esteja nesses ambientes também, ó Pai. E fala-nos, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar? Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus, que fala da vitória de Jesus sobre a tentação. Eu acho interessante que o texto, ele começa dizendo a seguir o quê? A seguir ao batismo de Jesus. Logo que Jesus Cristo ele foi batizado, ele recebe uma voz dos céus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. E ele, neste momento, antes de iniciar qualquer coisa no seu ministério, ele foi para o deserto, orar e jejuar. Assim como nós cristãos, ele nos dá um entendimento perfeitamente que as nossas lutas, elas são vencidas no jejum e a oração, não tem dúvida disso. Nós precisamos orar
e jejuar. Por isso nós temos aí reuniões de oração na igreja, nós fazemos a semana de oração para nós planejarmos o próximo ano, como vai acontecer em dezembro. Nós estamos aí orando pelas nossas famílias nesse projeto Samar de proteção através da oração das nossas famílias. Nós estamos empenhados em orar, porque nós entendemos perfeitamente que nós vencemos através do jejum e oração. E nós vemos aqui também um outro aspecto que mostra que todos nós somos tentados. O Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado. Ser tentado não significa pecar. Ser tentado, nós temos a convicção que você vira sua mente, ou Satanás trazer, como ele trazia aqui, algumas situações embaraçosas querendo a nossa queda. Como ele quis a queda de Jesus aqui nesse início do ministério. Antes de ele começar qualquer coisa, Satanás já estava aqui preparando. Lá em Hebreus 4, versículo 15, diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quem é esse nosso sumo sacerdote? Jesus. Jesus Cristo, ele passou pelas tentações como nós passamos por tentações. Aqui foi uma delas. Quantas vezes, em situações, eles tentaram embaraçar Jesus, a vida de Jesus? Satanás e os fariseus, os escribas e tantas pessoas que tentaram embaraçar totalmente o ministério de Jesus, tentando colocar ele em uma situação. A tentação, ela muitas vezes vai provar a nossa sinceridade, vai provar a nossa fé, vai provar nossa paciência, nosso amor por Deus. Então a tentação, ela faz com que possamos demonstrar para Deus e para nós mesmos que nós somos sinceros diante de Deus. Nós passamos por aquela tentação, nós tivemos fé, nós amamos a Deus, por isso nós não caímos na tentação, porque normalmente as tentações, elas são situações que nos colocam em vantagem, em prazeres, como aqui Satanás quis colocar Jesus. Falou: olha, você está com fome, transforma as pedras em pães, você é Deus, você pode. Levou ele no pináculo: ó, cai daqui, os anjos vão te amparar lá embaixo, e o povo vai te aplaudir, você vai ter sucesso. Quantas vezes nós também somos colocados em situações que muitas vezes o orgulho nos leva a cair em tentações, e por fim ele chega e fala de forma clara: olha aqui, se você me adorar, te dou os reinos do mundo, você não precisa sacrificar, você não precisa fazer mais nada, você veio para conquistar a terra, vou encurtar o seu caminho. E quantas vezes Satanás, ele tenta colocar isso na nossa mente: caia na corrupção, minta que você vai levar vantagem, faça isso que vai te dar mais prazer, vai ser rápido, vai ser muito mais, você não precisa passar por tudo isso para conquistar, eu te mostro um caminho melhor. E Satanás quis fazer isso também com Jesus, tentando levá-lo, a querer mais da forma fácil. E assim Satanás, ele tenta as nossas vidas, A gente entende que também algumas coisas sobre tentação. Por exemplo, a solidão, ela não nos impede de ser tentado. Jesus Cristo ficou 40 dias e 40 noites no deserto, sozinho. E tem pessoas que se enfiam no mosteiro, ou vão para uma caverna, ou vão para algum lugar, não, para que eu não seja tentado. A solidão não impede. Nós podemos ser tentados, pelo contrário, muitas vezes é um momento propício, quando nós estamos sós, para nós cairmos em alguma tentação. Isso não impede de nós sermos tentados. E também, nem mesmo a oração e o jejum impede a gente de ser tentado. Você pode estar com a sua vida sendo consagrada a Deus, você pode estar jejuando, orando,
que nós temos que estar o tempo todo atentos. Por isso Jesus Cristo fala, vigiai e orai. Então ele fala, vigia, não é só oração, nós temos que vigiar, olhar as artimanhas de Satanás, o que ele pode fazer, o que ele está articulando para nós cairmos nas nossas tentações, né? A palavra de Deus nos diz que ninguém é tentado porque Deus tenta, nós somos tentados por coisas que estão dentro do nosso coração. Jesus Cristo era homem aqui, a palavra de Deus diz que ele teve fome, é claro. Então nós sabemos que nós somos tentados por aquilo que está ali dentro do nosso coração. Mas eu queria nessa noite colocar algumas coisas interessantes, especialmente em relação quando a nossa filiação é questionada. E esse é o tema da nossa mensagem. Quando a nossa filiação ela é questionada. Porque nós vemos aqui exatamente acontecer isso. Satanás, ele começa a tentação questionando a filiação de Jesus. Ele disse assim, se tu és o filho de Deus, ele não atacou Jesus, ele não trouxe uma heresia para Jesus, ele não tentou convencer Jesus de outras formas, ele colocou uma dúvida no coração de Jesus, ele tentou colocar uma dúvida no coração de Jesus. E a tentação, muitas vezes ela começa a acontecer no nosso coração, exatamente isso, quando Satanás coloca uma dúvida sobre a nossa filiação, se somos ou não somos filhos de Deus. Ele diz, se tu és filho de Deus, e muitas vezes ele fala a mesma coisa no nosso ouvido, será que você é filho de Deus mesmo? E a palavra de Deus nos diz de forma clara, que a forma de nós sermos filhos de Deus, é nós confessarmos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Se nós confessarmos, crermos no coração, e confessarmos com a nossa boca, que Ele é o Senhor da nossa vida, a palavra de Deus nos diz que nós nos tornamos filhos de Deus. E Satanás, ele me odeia e te odeia, porque você diz que você é filho de Deus. Porque um dia ele conviveu com Deus e quis ser maior do que Deus. E Deus, por causa do seu orgulho, o expulsou do céu. E por isso ele odeia o ser humano. E odeia eu e você, porque nós somos chamados filhos de Deus. Você pode ter certeza disso, ele te odeia. Se você é filho de Deus, se você já confessou Jesus como único e verdadeiro Salvador, apesar das suas falhas, apesar das suas tentações, Ele tem ódio da gente. Nós somos filhos de Deus, apesar de tudo, porque nós confessamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Talvez você que nos ouve aqui no templo ou fora, nunca tomou essa decisão de confessar Jesus como único e verdadeiro Salvador. Quero te dizer que você ainda não é filho de Deus, porque a palavra de Deus, não sou eu que digo, a palavra de Deus diz que nós somos criaturas de Deus. Mas o dia que nós confessamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, nós nos tornamos filho de Deus. E talvez essa seja a oportunidade que você tem de confessar Jesus como único e verdadeiro Salvador e ser também chamado filho de Deus. E você vai continuar passando pelas tentações, como eu e como qualquer um de nós aqui. Então, quando nós vemos aqui, se tem uma coisa que Satanás, ele quer trazer no nosso coração, e é o primeiro ponto disso, que nós falamos, o tentador ele ataca sempre com a dúvida, no nosso coração. Se tu és filho de Deus mesmo? Será que você é filho de Deus? Por que você está passando por essa situação? Por quê? Por que o mundo está como está? Por que você não sente
nesse momento a presença de Deus parece que Ele está tão longe, tão distante. Ele começa a trazer as interrogações à nossa vida, né, para que haja dúvida sobre essa filiação. O desejo de Satanás não é, a forma melhor que ele nos ataca não é trazendo heresias, que heresias são falsas doutrinas, que também ele ataca, trazendo falsas doutrinas no nosso meio, semeando falsas doutrinas. Mas a melhor forma, a melhor estratégia que ele tem é trazer dúvida se você é ou não é filho de Deus. Quando você não se sente filho de Deus, você começa: para que eu tenho que seguir? Aí você começa a pensar em pecar. A tentação começa a rondar melhor o seu coração. Você começa a ter dúvida se você é salvo ou não é salvo, se você vai morar no céu ou não vai morar no céu. Essas dúvidas, se Jesus Cristo vai voltar realmente, por que Ele está demorando tanto? As dúvidas que Ele vem trazendo ao nosso coração, para a gente perder a fé, para a gente começar a esmorecer, para quando a tentação chegar, fica fácil. Eu caio, eu peco, eu me afasto de Deus, eu deixo de entender que eu sou filho de Deus. Se Ele fez assim com Jesus, Ele não vai fazer com a gente? Jesus Cristo veio do céu, nasceu ali num curral, viveu como qualquer um de nós, mas Ele era o Filho de Deus, nasceu de forma miraculosa, Ele era o Filho de Deus. E Satanás vem, e a primeira coisa que ele faz, ele vai cair, porque eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com aqueles que viviam no Éden, Adão e Eva. E eu vou colocar uma dúvida: como é que Adão e Eva caíram? Porque Satanás colocou uma dúvida no coração deles. Lá em Gênesis 3:1, eu queria ler esse texto, diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do mundo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim, daquela árvore do jardim. Ele colocou uma dúvida no coração de Eva: olha, será que Deus ama você tanto assim? Por que Ele não deixa você comer só daquela árvore? Porque aquela árvore é especial, você vai se tornar igual a Deus. Ele começa a trazer dúvidas no coração de Eva e depois de Adão. E da mesma forma, Ele continua fazendo conosco, fazendo com que a gente duvide dessa filiação. E quando nós começamos a duvidar dessa filiação, que Jesus Cristo não caiu, Adão e Eva caíram, mas Jesus Cristo permaneceu firme, mesmo Ele oferecendo as mesmas coisas que Ele ofereceu para Eva e Adão. Ele ofereceu: olha, se você comer, o negócio é o seguinte, você vai poder transformar pães em pedras, pedras em pães, perdão. Você vai poder ser famoso, você vai ser inteligente, você vai ser capaz, você vai ser Deus. E nós, muitas vezes, deixamos de ter esse entendimento, porque as dúvidas vêm sobre o nosso coração. Por isso que a fé é tão importante. Eu não sei de onde Deus veio, mas eu sei que Ele existe. Eu não sei como Ele criou o mundo, mas eu creio que Ele criou, porque Ele é poderoso, Ele tem todo o poder. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Jesus Cristo,
Apesar que a própria história hoje demonstra que ele existiu. Apesar de muitas pessoas tentaram levantar essas dúvidas, será que ele existiu mesmo? Mas a história demonstra que ele existiu. Mas pela fé, mesmo que a história não demonstrasse, eu creio em Jesus Cristo, porque Ele é meu Senhor, Ele tem cuidado de mim, Ele tem estado ao meu lado, Ele me consola nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele tem feito maravilhas na minha vida. Não duvido. E eu sou filho de Deus. Então, a primeira coisa em relação à tentação que aconteceu com Jesus é a dúvida. Não deixe que a dúvida entre no seu coração. Creia, você é filho de Deus. Você pode falar isso com a pessoa que está do seu lado: eu sou filho de Deus. Fale, profetize isso sobre a sua vida: eu sou filho de Deus. Segundo, o tentador, ele nos leva a olhar para as circunstâncias. Nunca tire o seu olho do alvo, que é Jesus Cristo. Nunca tire. Porque as circunstâncias muitas vezes vão nos cegar. Olha aqui, certamente Satanás tentou contra Jesus: se você é filho de Deus mesmo, por que você está só no deserto? Por que você está com fome? Cadê Deus? Te abandonou? Pensa bem se muitas vezes Satanás não tem feito assim com você. Cadê Deus? Se você está passando por essa situação, cadê Deus? Se você está com fome, cadê Deus? Ele começou a levar Jesus Cristo a olhar para as circunstâncias. Se você é realmente o herdeiro de Deus, por que você está aí no deserto? Por que você está sozinho? Ele tentou de todas as formas levar a Jesus Cristo a desconfiar da sua filiação de Deus, através das circunstâncias que ele estava vivendo. E quantas vezes ele não faz a mesma coisa conosco, tentando roubar a nossa fé? As circunstâncias da vida parecem tão difíceis, parece que Deus está tão longe. E saiba você que Ele está muito perto. Ele não está longe. Você está vivendo um momento ou algo que está tão difícil, que você ora, jejua, e não vê a solução há anos, e acha que por isso Deus não é seu pai. Eu não sei porquê que Deus nos deixa, às vezes, em algumas situações, mas nós sabemos que algumas delas é para o nosso crescimento espiritual. Algumas delas é para a gente ver que o milagre é muito maior lá na frente. Nós vemos o caso de Maria e Marta, quando Lázaro morreu. Elas pediram Jesus para ir lá, que ele estava doente, e elas já tinham visto ele curar tanta gente. E Jesus Cristo chega teoricamente atrasado, porque ele já tinha morrido. Aí o milagre foi maior, porque Jesus ressuscitou a Lázaro. Então muitas vezes nós não vamos entender as situações, como Jó não entendeu, e até os seus amigos chegados não entenderam, e começaram a pensar: ô Jó, você não é filho de Deus não, tem alguma coisa, tem um pecado na sua vida, você está passando por essa situação. Então, muitas vezes as circunstâncias da vida, Satanás foi ali e falou: ó,
Jó te serve, sabe por quê? Porque ele tem tudo. Ele tem uma família abençoada, ele tem dinheiro, ele é o mais rico, ele, tem gado, tem casas, fazendas, aí é fácil. Aí vem as circunstâncias, perde os filhos, perde o gado, perde a saúde, e sem entender naquele momento, o tentador, Satanás estava ali, atormentando, e até os seus amigos sem entender, e às vezes a gente está passando por situações, que às vezes as pessoas estão ao lado e não entendem, e às vezes até julgam como os amigos de Jó, e nós começamos a duvidar por causa das circunstâncias, que Ele não é o nosso Pai, que Deus não é nosso Pai, mas Ele continua sendo o nosso Pai. Não duvide da filiação, não duvide que você é filho de Deus. Deus está, certamente, se você está passando por uma circunstância difícil, adversa, Deus está trabalhando no seu caráter, Deus está trabalhando na sua fé, Deus está trabalhando na sua paciência, Deus está, certamente, depois que tudo acontecer, você vai ver que valeu a pena, porque você se tornou um cristão muito melhor, se você entender que você é filho de Deus. As circunstâncias às vezes nos cegam. Pedro começou a andar sobre as águas, quando viu Jesus andando sobre as águas. Jesus Cristo falou, vem, ele foi. De repente, ele começa a olhar as circunstâncias e afunda. Quando nós começamos a olhar as circunstâncias da vida, nós nos afundamos. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós andamos sobre as águas. Nós entendemos que nós somos filhos de Deus, que os milagres nos acompanham, que Deus está ao nosso lado, que a tempestade pode estar ali embaixo, mas nós vamos andar com Jesus sobre as tempestades em nome de Jesus Cristo. Então, não deixe que o tentador te leve a olhar para as circunstâncias, mas continue entendendo que você é filho de Deus. E pense que ele tentou isso contra Jesus, não ia tentar contra a gente? Claro que ele vai tentar sempre. E terceiro e último, ao contrário do tentador, o Salvador nos dá certeza. O tentador nos leva a ter dúvida. O Salvador, que é Jesus Cristo, nos dá certeza. Por quê? Como ele nos dá essa certeza? Primeiro, quando Satanás nos tenta, e nós lemos a palavra de Deus, nós temos a certeza de uma coisa, que nós somos filhos de Deus. Ele não vai ficar tentando quem não é filho de Deus, ele não está preocupado. Pessoa que não é filho de Deus, que não entregou sua vida a Jesus Cristo, ele vai errar, vai ter seus problemas, vai cair muitas vezes, mas Satanás não está nem aí, porque ele já é dele. Agora, quando ele vem contra a sua vida, tentando, você pode ter a certeza, é porque você é filho de Deus. Ah, como ele sonha em te destruir, como ele sonha em ver você derrotado, como ele sonha em ver você no buraco, você não acreditando que você é filho de Deus. Ele sonha com isso, por isso ele arrasta multidões para o pecado. Mas quem é filho de Deus não vive no pecado. Quem vive no pecado, você pode ter certeza que não é filho de Deus.
Nós podemos pecar sim, por acidente, mas o Espírito Santo nos incomoda, e nós imediatamente pedimos perdão, e falamos: Senhor, me perdoa, o sangue de Jesus Cristo que me purifica de todo o meu pecado, eu sei disso, me perdoa, eu sou teu filho. Então, essa certeza, segunda certeza que nós vemos aqui, que Jesus nos dá, é que passada a tentação, é hora da vitória. Olha o que diz o versículo 11, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Toda vez que você está passando por uma tentação, está passando por uma dificuldade, as circunstâncias estão muito difíceis, a vitória está chegando, hein? A vitória vai chegar, porque o diabo vai deixar, a palavra de Deus nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós resistirmos às tentações, se nós ficarmos firmes, não, isso pode dar prazer, mas eu sou filho de Deus e isso é pecado, eu não vou cair nessa tentação, eu tenho convicção que eu vou morar no céu. Eu posso estar passando por essa dificuldade, morrer nessa dificuldade, morrer nessa enfermidade, morrer com esse problema financeiro, mas eu vou para o céu, porque é o lugar que Jesus Cristo me prometeu que eu moraria. Então eu fico firme com Ele, apesar das circunstâncias, eu fico com Jesus. Então essa certeza, que os anjos nos servirão, que a vitória virá, seja aqui, seja no porvir, quando nós estivermos no céu, a vitória é nossa, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a certeza. Quando nós temos essa convicção real no nosso coração, as tentações vêm, mas nós não queremos cair nas tentações, porque nós sabemos quem é o nosso Deus, quem nós servimos, um Pai tão amoroso, um Pai que cuida da gente, um Pai que supre as nossas necessidades, um Pai que está ao nosso lado, e estará até a consumação do século, um pai que faz a reviravolta na nossa vida, quando nós nem menos esperamos, Ele nos surpreende, e é nele que nós cremos. E terceira certeza, o sim de Jesus é para trazer afirmação da bondade de Deus sobre a nossa vida. O sim de Jesus. O sim de Satanás é: se tu és o Filho de Deus, trazendo dúvida. O sim de Jesus é para trazer certeza no nosso coração. Olha o que diz aqui em Mateus 6,30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. O sim de Jesus é para dar certeza. Se Deus veste as ervas do campo, se Deus não vai vestir vocês, tenha certeza, o sim de Jesus é afirmativo, é para que a nossa fé cresça, para nós termos a certeza no nosso coração, que Ele cuida da gente. Olha que sim, diferente de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, faça isso, colocando dúvidas sobre a nossa filiação. Aqui Jesus Cristo dá certeza da nossa filiação. Ele fala: Deus veste as ervas do campo, veste os lírios, como não vai vestir vocês? Vocês estão doidos? Ele dá certeza, Ele não coloca dúvida na nossa vida. Olha o que diz Romanos 8:31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que afirmação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é o diabo? Resista a ele, ele vai fugir. Resista às tentações.
e ele vai embora. Porque se Deus é por nós, quem será? Quem será? Ninguém. Porque nós temos um Deus que é certeza de cuidado, é certeza de proteção, é certeza de sustento, é certeza que Ele estará conosco o tempo todo, até o último dia da nossa vida nessa terra, e continuará conosco quando nós estivermos face a face com Ele, quando chegarmos no céu. Ele não deixa dúvida, não deixa dúvida. Que contraste do si maligno de Satanás, desse conspirador da nossa vida, com o si afirmativo de Jesus, que nós somos filhos de Deus, que Ele batalha por nós. Olha o que diz ainda Isaías 1,19: se ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Se, o se é de afirmativo, basta ouvir, querer, obedecer, e comereis o melhor dessa terra. É o si da vitória, é o si do cuidado, é o si dizendo: você é meu filho, você é filho de Deus. Que bênção! Sabe quem é Deus? Deus é eterno, Deus tem todo o poder, Deus é dono de toda a riqueza, Deus é adorado pelos anjos o tempo todo, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E nós somos chamados filhos de Deus, com certeza, não há dúvida, porque a palavra de Deus nos afirma isso de forma categórica. Satanás é o inimigo das nossas almas, ele nos odeia, ele quer colocar dúvidas no seu coração, mas Jesus Cristo, Ele veio para nos afirmar que nós somos filhos de Deus. Não deixe que a dúvida destrua esse pensamento do seu coração. Quando você se levantar, diga para você mesmo: eu vou ter o meu sustento, porque eu sou filho de Deus. Ao andar pelas ruas, eu vou ter a proteção, porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, Ele vai me capacitar. Eu sou filho de Deus, Ele me ensinou que eu deveria pedir sabedoria. O que é sabedoria? É pensar como Deus pensa. Quando você pensa como Deus pensa, vai dar tudo certo. Inteligência é uma coisa, sabedoria é muito melhor. Tem pessoas que são tão inteligentes, tanta cultura, e não têm nenhuma sabedoria. E outras pessoas que não têm tanta cultura, não têm o QI tão alto, mas têm sabedoria, porque aplicam a palavra de Deus à sua vida. E são muito mais felizes, são muito mais abençoados, porque eles entendem: sou filho de Deus, eu tenho Deus do meu lado. Isso chama fé. Fé é acreditar que tudo que Deus disse na sua palavra vai acontecer na nossa vida. É aquilo que você não está vendo ainda, mas são promessas do Senhor sobre a sua vida, e eu creio porque eu sou filho de Deus. Não
duvide da filiação. Você é filho de Deus. Uma única coisa você teve que fazer um dia: entregar seu coração a Jesus Cristo, confessando Ele como único e verdadeiro Salvador. E quanto mais eu obedeço a palavra de Deus, mais as bênçãos de Deus me alcançarão. Você sabe, o filho que te obedece, e você tem prazer em presenteá-lo. Pensa bem, você que é mau, a palavra de Deus fala assim: vocês que são maus, Jesus Cristo falou, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste não dará tudo o que vocês necessitam. Deus é o nosso Pai, e nós somos seus filhos, e Ele é um Pai bondoso, e um Pai que nos dá tudo o que nós necessitamos. Quanto mais obediente eu sou, mais abençoado serei. Em nome de Jesus, creia nisso, tome isso como parte da sua vida. Nunca duvide. Nosso maior exemplo é Jesus, Ele nunca duvidou. Satanás tentou de todas as formas tentar colocar dúvidas no seu coração, tentando, mas ele ficou firme, porque ele sabia que ele era filho de Deus, e ele morreu para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Por isso nós chamamos uns aos outros de irmãos, meu irmão, porque o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou isso para a gente. Então nós honramos a Deus, glorificamos o seu nome, porque um dia Ele nos deu a oportunidade, através de Jesus, de sermos chamados filhos de Deus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Não deixe que a filiação seja questionada no seu coração. Muitas vezes Satanás vai tentar, de todas as formas, a trazer dúvidas pelas circunstâncias que você está vivendo. Falando, como é que você está passando por isso? Por que essa enfermidade? Por que esse problema financeiro? Por que esse problema com seu filho? Por que esse problema com seu esposo, com a sua esposa? Por que esse problema aí no seu trabalho? Cadê Deus? Satanás coloca dúvidas, porque ele te odeia, e ele não quer que você se sinta um filho de Deus, um filho amado, um filho que não pensa em sair da casa de jeito nenhum, da casa do pai, porque na casa do pai tem festa, tem amor, tem alegria, tem sustento. A casa do pai não tem igual. Porque Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele dá vida eterna. A casa do Pai. Que bênção ser chamado filho de Deus.
Não há nada que se iguala a isso. Nenhum cargo neste mundo é melhor do que ser chamado filho de Deus. Nenhum governo, nenhuma situação financeira se compara a ser filho do dono do mundo, do dono do ouro e da prata, do Senhor de todas as coisas. E nessa noite eu queria fazer 2 apelos. Primeiro, para você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, nunca confessou Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Talvez você esteja aqui dentro, no templo, mas talvez você está na sua casa, e Deus está te dando a oportunidade de ser chamado filho de Deus, apenas com um ato, entregando a sua vida a Jesus Cristo. E o segundo apelo, a você, que muitas vezes Satanás tem colocado dúvidas dessa filiação, por causa das circunstâncias que você está vivendo. Ele tem falado: cadê Deus? Por que você está sozinho nessa situação? Por que você está com fome? Por que você está enfermo? Por que você está vivendo esse momento de dificuldade? Eu também queria orar com você, para que você falasse com Deus: Deus, eu não duvido, eu sou teu filho, me ajuda a vencer essa situação. E eu tenho convicção que eu vou sair ali na frente melhor, eu vou sair diferente, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Tu és um pai que vê lá na frente, Tu és um pai que quer o melhor para mim, Tu és um pai que tem um futuro melhor. E eu queria orar com você. Se Deus falou ao seu coração, coloque a mão no seu coração agora e fale: Deus, eu entendi que essa palavra é para mim. Entregando sua vida a Jesus Cristo, ou pedindo ao Senhor para te ajudar na situação que você está vivendo, porque você é filho de Deus. E nós vamos orar nesse momento, e vamos pedir ao Senhor que nos ajude, e nos dê a certeza, eu sou filho de Deus. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu grande e excelso nome. Que bom, ó Deus, nós temos o exemplo de Jesus em todas as situações. Nós vemos aqui que ele também foi tentado, que Satanás também tentou colocar muitas dúvidas no seu coração, que Satanás tentou artimanhas para derrubá-lo, para fazer com que ele desistisse, Senhor, daquilo que lhe foi proposto, ó Pai. E assim Satanás tem feito conosco, colocado dúvidas no nosso coração, da nossa filiação, colocado circunstâncias que nos levam às vezes a duvidar da nossa fé. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, ó Pai, que neste momento, aqueles que estão entregando o seu coração a Jesus Cristo, que nunca mais a vida deles seja a mesma, que eles entendam perfeitamente, que eles são chamados filhos de Deus, que eles podem congregar com irmãos em Cristo, que eles podem fazer parte dessa comunidade, Senhor, que te serve em todo o mundo, ó Pai. Senhor, essa comunidade que um dia entregou a vida a Jesus Cristo. Ó Deus, eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor venha intervir, trazendo cura, trazendo resolução financeira, trazendo solução nas famílias, fazendo maravilhas no nosso meio, ó Pai, porque Tu és o nosso Pai, o Senhor quer o melhor para as nossas vidas, e nós entendemos perfeitamente que nós somos Teus filhos.
e nós podemos chegar diante do nosso Pai e pedir ao nosso Pai: Pai, tem misericórdia, me abençoa, intervém na minha vida, me ajuda nas minhas fraquezas. Deus, é assim que nós vemos um Pai terreno agindo acerca das nossas vidas, Pai, e pensando no melhor. E nós temos o melhor Pai de todos, que é o Senhor, e nós te agradecemos pelo teu cuidado, nós te agradecemos porque o Senhor sempre está pensando na nossa vida, Deus, e nós te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Obrigado, porque a maior de todas vitórias e bênçãos é que nós vamos morar no céu, Deus, mas enquanto nós não chegarmos lá, Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos prosperando, que o Senhor esteja agindo na nossa vida, fazendo os teus milagres, Deus, realizando os nossos sonhos, Pai, e nós acreditamos nisso, que o Senhor sempre está disposto, Senhor, a agradar aqueles que te agradam, Pai. Muito obrigado, porque nós temos o Senhor na nossa jornada aqui nessa terra. Sem o Senhor nós estaríamos perdidos, infelizes, sem paz, sem estrutura, mas com o Senhor nós temos todas as coisas. Pedimos pela nossa semana, seja uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, uma semana de portas abertas, uma semana, Senhor, nós vamos ver o Senhor à nossa frente, porque o Senhor é o nosso Pai querido, nosso Pai maravilhoso, e nós te agradecemos por isso. Leva-nos, ó Pai, Deus, para os nossos lares, e que essa semana seja uma semana para nós contarmos os testemunhos das vitórias e das nossas bênçãos, daquelas bênçãos que o nosso Pai nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, por essa filiação tão maravilhosa que nós recebemos, ó Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém.